Capítulo 2: A queda dos anjos e os híbridos. Quando o Criador disse: "Façamos o homem à nossa imagem e semelhança", não foi apenas o nascimento da humanidade, foi também o estopim de uma rebelião. Em muitas tradições antigas, como a egípcia, suméria e hindu, as entidades divinas eram representadas com corpos humanos e cabeças de animais. Eram formas híbridas, carregando atributos simbólicos, mas talvez também vestígios de um tempo em que o homem ainda não era o centro. Quando Deus criou o humano à sua própria imagem, isso simbolizou uma mudança radical na hierarquia do cosmos. A forma humana foi elevada à condição de espelho do divino. E isso não agradou a todos. Quando olho para essas representações, Horus, Anubis, Thoth, fico com a sensação de que há ali não apenas arquétipos, mas pistas de algo anterior ao humano como molde divino. Esses seres, meio homens, meio animais, talvez sejam memórias codificadas de consciências que existiam antes de nós e que não aceitavam a nova centralidade do ser humano. A criação do homem à imagem e semelhança do Criador gerou mais do que surpresa. Despertou inveja, indignação, desacordo. Entre os seres celestiais, houve um que questionou com intensidade única: Lúcifer, o portador da luz, o mais belo, o mais radiante, mas que, diante da novidade divina, se sentiu deslocado. Como ousavam criar algo assim, tão instável, tão impulsivo, e mesmo assim herdeiro da centelha divina? Essa rebelião, como propõe J. J. Benítez e outros autores esotéricos, não nasceu apenas da inveja, mas da recusa, da incompreensão, talvez da dor. Lúcifer viu o humano como um vaso frágil, mas com acesso ao que antes era reservado aos seres de luz, e convocou outros, 3 dos anjos, para dividir essa dúvida. Esses anjos não eram como ele, não eram tão belos, tão brilhantes, mas sentiam a mesma estranheza, e ao se unirem a ele, talvez não tenham se tornado diabos de imediato. Alguns se tornaram deuses, outros guardiões, outros instrutores. As culturas antigas os lembraram com nomes diferentes: Neteros, Anunnakis, Arcontes, todos com vestígios híbridos, cabeça de animal, corpo de homem, como se dissessem: nós somos da criação anterior, nós temos outro código. A expulsão dos céus não foi apenas uma punição, foi uma redistribuição, cada um em seu domínio, e a terra, um novo palco. Lúcifer não caiu como símbolo de maldade pura, ele foi reposicionado, porque discordava do novo modelo, e talvez porque ofereceu conhecimento proibido a quem ainda não sabia como usá-lo. O humano recebeu o livre-arbítrio, e com ele a possibilidade de errar e de evoluir. Após a queda, os que o seguiram desceram, e aí começa o ponto de inflexão. O que fizeram aqui embaixo? Alguns ensinaram astrologia, metalurgia, manipulação genética. Outros desejaram as filhas dos homens. Elas carregavam a centelha do Criador ancorada na matéria. Elas eram diferentes. Elas eram o que eles não eram, divinas em carne. Ao se unirem a essas mulheres, não buscaram apenas prazer, buscaram inserir-se no projeto. Queriam descendência. Filhos com o DNA da criação original e a consciência ancestral dos caídos. E assim nasceram os Nefilins, fortes, inteligentes, híbridos. Mas fora do plano inicial, esses filhos romperam o equilíbrio. Eram de duas naturezas. E a terra gemeu, o céu reagiu, a intervenção veio, mas os rastros ficaram. As representações antigas não são apenas simbólicas. Horus, com cabeça de falcão, é o olho do céu. Anubis, chacal, é o guardião da passagem. Thoth, Ibis, é a consciência preservada. Talvez todos sejam fragmentos desses anjos, fragmentos da rebelião. A rebelião nos céus foi um evento, com tecnologia, com política cósmica, com disputa de paradigmas. E a criação humana foi o epicentro. A Terra, desde então, tornou-se um campo de disputa. E nós, os humanos, somos a experiência viva dessa tensão, um vaso frágil, com uma centelha incandescente dentro. Por isso, talvez, sejamos tão testados, tão vigiados, tão assediados e tão protegidos.
porque carregamos algo que muitos desejavam e que nem todos aceitaram. E talvez, ao compreendermos essa história, não como mito, mas como herança, possamos resgatar o sentido da centelha e da escolha, uma tentativa de lembrar o que fomos, o que somos e o que talvez estejamos prestes a nos tornar. E se essa rebelião ainda ecoa em nós? E se carregamos a memória desse conflito dentro do nosso próprio DNA?